Para cheirar, tocar, enxergar, ouvir. Os sentidos ajudam as diferentes espécies a navegarem pelo mundo. Mas alguns animais possuem incríveis sentidos extras. Uma estranha criatura que é uma caçadora elétrica. Um inseto minúsculo com um sentido de direção inacreditável. E mamíferos que se comunicam pelo ar e pela água ao enxergarem o som. Estes são os animais com super sentidos. Um predador se esconde nessas águas turvas. Ele se move sorrateiramente entre os lagos e rios. Este carnívoro de água doce tem patas palmadas como um pinguim, pelagem como uma lontra, uma cauda achatada como um castor e o bico de um pato. É o ornitorrinco. O ornitorrinco é único e vive na região leste da Austrália. Ele pertence a um clube exclusivo de mamíferos chamados monotremados. Eles são os únicos mamíferos que botam ovos. Os únicos outros monotremados são as equídenas, que também vivem na Austrália. O ornitorrinco é um lembrete vivo de um passado antigo. Porém, quando se trata de percepção, eles têm um sexto sentido que a maioria dos animais não tem: eletrorecepção. Os ornitorrincos conseguem detectar impulsos elétricos emitidos por outros animais. O seu bico único torna isso possível. Os ornitorrincos são criaturas da noite. Eles caçam no escuro, embaixo d'água. A visão e a audição não são muito úteis. Na verdade, sempre que submergem, eles fecham seus olhos e ouvidos. Eles também não farejam a presa. Como animais que respiram ar, eles também fecham suas narinas quando nadam. No entanto, matam o suficiente para comer até metade de seu peso em uma única caçada. Como será que fazem isso? Com um super sentido, captando sinais elétricos de baixa frequência na água. Quando os músculos se contraem, os nervos enviam um pulso elétrico muito fraco. Mesmo o menor dos corações, como o deste lagostim, envia sinais elétricos que podem ser captados com o equipamento certo, assim como um monitor cardíaco que capta batimentos. O bico do ornitorrinco foi especialmente criado para fazer isso. Ele tem 40 mil chances de captar um sinal. Esse é o número de eletroreceptores que ele possui no bico. Estes eletroreceptores captam os pulsos elétricos. O ornitorrinco melhora suas chances balançando seu bico de um lado para o outro, ajudando a melhorar a procura pela presa. Ele irá nadar até se aproximar do sinal e, em seguida, irá devorar a presa. O ornitorrinco é mais mortal do que parece. É um dos mamíferos mais venenosos. O veneno não é letal para uma pessoa saudável. Mas antigamente, quando os ornitorrincos eram caçados pela sua pelagem, cachorros algumas vezes morriam em decorrência do veneno quando tentavam pegá-los. Os machos liberam o veneno de seus esporões, localizados nas patas traseiras. Eles só fazem isso durante a época de acasalamento. Por isso, o mais provável é que tenham sido projetados para espantarem outros machos. O ornitorrinco tem uma aparência admirável, a ponto que cientistas europeus achavam que ele fosse uma lenda 2 séculos atrás. Mas mesmo parecendo esquisito, seu bico supersensível o tem ajudado a se manter vivo e a seguir em frente durante milhões de anos. Do outro lado do planeta, um assassino aquático muito maior vem aperfeiçoando a arte da eletrorecepção, se tornando um dos caçadores mais bem-sucedidos do mundo. Mar do Caribe. Lindo e receptivo. E não só para os turistas. Este também é o paraíso do tubarão.
Eles nadam por essas águas abundantes com a mesma confiança gélida de seus ancestrais. Há mais de 400 milhões de anos. Para aproveitar essa longa prosperidade relativamente ininterrupta, eles devem ter alguma coisa especial. E tem mesmo. Os tubarões possuem os mesmos 5 sentidos que a maioria dos animais, e eles são tão afiados quanto seus dentes. Porém, o que os torna realmente especiais são seus eletroreceptores. Milhões de anos de evolução têm seus privilégios. Os primeiros 5 sentidos os colocam no lugar certo na hora certa, mas o 6º sentido é o que os coloca à frente dos demais. Mesmo que a presa esteja escondida na areia, na água turva ou no escuro, ela está sempre mostrando sua localização para um tubarão. Porque ela está sempre emitindo esses minúsculos sinais elétricos. Assim como o ornitorrinco, as armas secretas dos tubarões são seus focinhos. Seus rostos estão cobertos pelo que parecem ser pequenos poros. Algumas espécies têm centenas, algumas milhares. Esses poros são bem discretos, mas guardam o segredo para o sucesso de toda uma espécie. Quando um sinal elétrico atinge um poro, o sinal viaja através de um canal bem protegido e cheio de gel que fica embaixo da pele. Ao longo de uma cavidade em forma de lâmpada, há uma camada de células sensoriais que enviam um sinal ao cérebro, alertando o tubarão sobre a presença da presa. O tubarão consegue saber quais os poros que receberam sinais. Portanto, sabe exatamente onde abocanhar quando estiver na distância certa para o ataque. Estes órgãos eletroreceptores incríveis são chamados de ampolas de Lorenzini. Eles receberam este nome em homenagem ao anatomista italiano que foi o primeiro em descobri-los no século XVII. Porém, não foi até 300 anos depois que o seu propósito foi descoberto. Um estudo determinou que as ampolas poderiam detectar campos elétricos tão fracos quanto 1/1000º de volt. Em todo o reino animal, nenhum tecido, órgão ou criatura consegue essa proeza, nem mesmo o bico do ornitorrinco. Estudos recentes descobriram outras habilidades incríveis que têm ajudado os tubarões a sobreviverem por tanto tempo. Muitas espécies de tubarão migram centenas ou até milhares de quilômetros todo ano à procura de comida e local de reprodução. As ampolas ajudam nisso, detectando os polos magnéticos da Terra e usando-os para navegar pelo mundo. Há muito tempo, o medo vem definindo a relação entre os humanos e os tubarões. Mas eles são bem mais do que força bruta, velocidade e dentes afiados. O seu poder verdadeiro está na eletrorecepção, um 6º sentido. As borboletas não precisam de sentidos extras para caçar, mas desenvolveram uma habilidade incrível que assegura a sobrevivência de sua espécie. Na ilha Pelee, em Ontário, Canadá, embaixo deste galho, dentro desta crisálida, algo incrível está acontecendo. Esta borboleta monarca está dando seus primeiros passos para uma enorme jornada. Há apenas 26 dias, esta monarca era um ovo do tamanho de uma cabeça de alfinete. Alguns dias depois, era uma lagarta. Em seguida, uma pupa. Hoje, abre suas asas pela primeira vez. As cores laranja e preta são inconfundíveis. Uma obra de arte viva. O clímax de uma das mais dramáticas metamorfoses do reino animal e normalmente o início de 3 a 5 semanas de vida. Porém, essa borboleta monarca é diferente. Ela faz parte da 4ª geração. Seu ciclo de vida dura até 9 meses. Ela precisa viver mais porque tem uma enorme responsabilidade. O inverno está chegando e para sobreviver, ela tem que fazer uma viagem incrível.
mais de 3.000 quilômetros do seu local de reprodução em pleno verão nos Estados Unidos e Canadá, para o México. São cerca de 75 dias, uma jornada épica para uma criatura tão pequena. Sempre no outono, a quarta geração de borboletas monarca nasce ao leste das Montanhas Rochosas e migra até uma pequena floresta de grande altitude na região central do México para passar o inverno. Durante a primavera, seus descendentes, a primeira geração do ano, gradualmente volta para o norte. Quando a quarta geração nasce, as monarcas podem ser encontradas por todo o Texas até o Canadá. É uma jornada colossal e que serve para preservar a espécie. Isso quase não acontece no mundo dos insetos. E elas o fazem todos os anos. Mas como as monarcas conseguem viajar grandes distâncias como essas sem se perderem? Assim como os antigos exploradores humanos, elas usam o sol como seu guia. Primeiro, elas olham para o sol. Seus olhos conseguem enxergar luz polarizada e assim conseguem enxergar o sol mesmo sob um céu nublado. Porém, ele vai mudando de posição no céu, então assim que elas veem o sol, elas precisam levar em consideração a hora do dia. É aí que o seu relógio circadiano entra em ação. Ele é basicamente um relógio interno. Os níveis de proteína no cérebro da monarca oscilam a cada 24 horas, dando-lhes um senso de passagem diária do tempo, mesmo na ausência de luz natural. Em seguida, o cérebro combina a localização do Sol com a hora aproximada do dia. O resultado? Uma dica direcional. A chamada bússola solar compensada pelo tempo. E isso significa que a caminho do México, as monarcas sabem que quando estão voando para o sul, o Sol deve estar à sua esquerda pela manhã, diretamente na frente delas ao meio-dia e à sua direita à tarde. O que é mais incrível é que o relógio circadiano localizado em seu cérebro tem ajuda. Existe um segundo relógio circadiano nas antenas, que é afetado de forma direta pela luz. As antenas ajudam a captar a localização do Sol e dão outra referência de localização para que as monarcas permaneçam no caminho certo. Elas também podem localizar o local preciso da pequena floresta onde elas passam o inverno no México. Uma teoria diz que quando elas já estão no México, um farol de destino as guia até o seu destino final. Isso pode envolver odores exalados pelos abetos sagrados que existem na floresta. Mas ninguém ainda sabe ao certo. O que se sabe é que à medida que o inverno se aproxima do final, a nova geração de borboletas monarca ligará seus motores e voltará para casa lá e recomeçar o ciclo. Flórida. Luz solar o ano todo. Everglades e um parque de diversões marítimo lindo. Não é de se espantar que os turistas sempre venham aqui. Não só humanos, mas todos os tipos de animais, incluindo golfinhos. Este é o Centro de Pesquisas de Golfinhos em Grassy Key, no coração de Keys, uma cadeia de ilhas tropicais localizada no extremo sul da Flórida. Os golfinhos aqui parecem se divertir. E eles brincam todos os dias. Mas a brincadeira tem um propósito. Os pesquisadores do centro estão estudando o comportamento e a inteligência dos golfinhos. Os golfinhos só participam pensando nos peixes. Mas esses mamíferos brincalhões também gostam de receber atenção. E expressam seu entusiasmo da mesma forma vocal que seus treinadores. Enquanto a maioria dos humanos emite sons principalmente através do ar, os mamíferos marinhos o fazem na maior parte das vezes embaixo d'água. É assim que os golfinhos realizam algum de seus melhores truques. Isso se chama ecolocalização.
Os golfinhos enviam sons e capturam o eco desses sons para localizar coisas. Este golfinho vai encontrar um anel jogado embaixo d'água, enquanto está vendado. Estas são as vendas. Elas cobrem os olhos do golfinho, mas saem com facilidade se ele começar a piscar. De forma simpática, ele a devolve quando cai. Para ele, isso faz parte da brincadeira. Antes que a sua treinadora coloque a venda, ela lhe mostra o anel. Ele o reconhece pela visão e pelo tato. Ele armazena uma imagem mental em seu cérebro. Agora, ela coloca a venda em seus olhos e o manda encontrá-lo. Após procurar um pouco, ele encontra o anel e o traz de volta, sem o uso da visão. Isso não foi nada difícil para um golfinho que tem uma audição aguçada. O anel não faz nenhum barulho, mas sons podem reverberar ao atingir o anel. Os golfinhos melhoram suas chances de ouvir a reverberação dos sons dos objetos quando eles emitem sons. Pequenos cliques. Eles também conseguem ser ouvidos na superfície da água. Eles emitem os sons usando estruturas encontradas dentro das cavidades nasais embaixo do espiráculo. Elas são chamadas de lábios fônicos. Todo golfinho possui 2 pares de lábios fônicos, portanto consegue emitir 2 cliques de uma só vez. Os cliques são curtos, medidos em microsegundos. Porém, esses cliques são emitidos em uma série constante chamada trem de clique. Alguns cliques são emitidos em frequências tão altas que os ouvidos humanos não conseguem captá-los. Humanos só ouvem os cliques feitos pelos golfinhos em uma frequência menor que 20 kHz. Os golfinhos enviam seus cliques em frequências que vão até 120 kHz. Mesmo os cachorros, conhecidos por captarem sons muito agudos, não conseguem ouvir isso. Esses golfinhos nadam sem esforço algum pelo oceano, mas não em total silêncio. O som é uma das formas que eles usam para encontrar um ao outro. Os sons emitidos pelos golfinhos com seus lábios fônicos se amplificam à medida que eles passam pelo galo localizado na cabeça. Esta é uma estrutura adiposa chamada melão. Quando o som encontra um objeto, como uma possível refeição ou outro golfinho, esse som volta, passando pela mandíbula. E o golfinho decodifica o eco para saber o que há lá. É um processo rápido. O som viaja 4 vezes mais rápido na água do que pelo ar. Portanto, se o alvo estiver perto, o golfinho irá criar uma imagem mental em tempo real, baseado somente em um pequeno atraso no som. Essa imagem mental inclui saber como o alvo se move e onde está. Já que a intensidade do som diminui com a distância, algumas das ondas de som que voltam aos golfinhos são suaves. Os seus ouvidos se desenvolveram para captar essas ondas e são um dos melhores de qualquer animal. Estes golfinhos também podem demonstrar isso. Sua treinadora está lhe pedindo para imitar quaisquer movimentos que seu amigo golfinho fizer. Mais uma vez, seus olhos estão vendados. A melhor maneira de descobrir os truques do outro golfinho é ouvindo seus movimentos. E toda vez, ele acerta. É uma super audição, que deve ser comemorada. A ecolocalização também é um sentido muito útil para uma outra espécie. Estes pequenos morcegos, que têm ouvidos em forma de funil, são encontrados nas cavernas secas de Bahamas.
eles possuem alguns poderes naturais encantadores. Eles não só são os únicos mamíferos voadores do mundo, como também conseguem caçar com uma eficiência mortal na escuridão total da noite. Existem cerca de 900 espécies de morcegos e mais da metade deles usam o som para navegar ou ecolocalizarem-se. Assim como os golfinhos, os morcegos emitem um som que reverbera nos objetos e volta para eles. Parece simples, mas a forma como isso acontece, na verdade, não é tão simples assim. Para que o morcego consiga enxergar o som, ele precisa emitir um som chamado pio. O problema é que, para alguns morcegos, esse pio mede 120 decibéis. É o volume de um show de rock. Está na escala de frequência ultrassônica, o que significa que os humanos não conseguem ouvir. Mas os morcegos conseguem, e esse nível de decibéis é alto o suficiente para causar danos sérios aos ouvidos. Por sorte, eles desenvolveram uma habilidade incrível de fecharem seus ouvidos tempo suficiente para protegê-los de qualquer dano. 6 milissegundos antes dos músculos da laringe se contraírem para lançarem esse som, os ossos do ouvido médio se separam e sua sensibilidade auditiva diminui. De 2 a 8 milissegundos depois, os músculos do ouvido médio se relaxam e voltam à sensibilidade normal, bem a tempo para receber o eco muito mais silencioso. Para que não se confundam, os morcegos não voltarão a piar até que o eco retorne. O eco de um inseto a 1 metro de distância levaria 6 milissegundos para retornar. Tanta coisa acontecendo em tão pouco tempo é uma grande loucura. Mas é a única forma que a ecolocalização funciona. O pio inicial precisa ser alto, porque ele imediatamente começa a perder a densidade da potência. Quando o pio atinge um objeto e retorna, perde ainda mais densidade. No momento em que o eco é ouvido pelo morcego, ele pode ter um volume milhares de vezes mais baixo que o pio original. Os ouvidos do morcego são sensíveis o suficiente para ouvir esse som. Mesmo assim, isso ainda não é muita informação. Porém, o morcego recalcula essa informação centenas de vezes por segundo, criando uma imagem altamente detalhada de seu ambiente. À medida que os morcegos voam em direção à sua presa, eles piam em ritmo acelerado, cada vez mais rápido, até que o som para a ecolocalização alcance níveis muito altos. E a presa é capturada. 160 a 190 pios por segundo. A laringe do morcego pode se contrair até 200 vezes por segundo. E os ossos do seu ouvido se contraem e se relaxam a cada pio. Este super sentido é o que torna os morcegos os caçadores noturnos mais bem-sucedidos que o mundo já viu. Para sobreviver na Terra, os animais devem ter sentidos aguçados: visão, audição, olfato, paladar e tato. Os humanos têm os mesmos sentidos. Então, quando se trata de sobrevivência, onde nos encaixamos? Poderíamos avistar uma presa como uma águia faz? Farejar a água na savana? Ou captar um rangido que pode nos dizer a diferença entre um amigo e um inimigo? Este é um duelo de sentidos. Os animais contra os humanos. Conheçam a águia careca, a estrela do rock dos céus. Ela é linda e imponente, um ícone americano. Ela observa e espera pelo momento certo para atacar. Nada passa despercebido pela visão aguçada desta ave de rapina.
Os humanos também têm uma excelente visão. Mas será que podemos comparar nossa visão com a das águias? Em um primeiro momento, há uma similaridade imediata. Os olhos humanos e os olhos da águia têm mais ou menos o mesmo tamanho, mesmo as pessoas sendo maiores. As águias têm os maiores olhos com relação ao tamanho do corpo que qualquer animal terrestre. Os humanos e as águias possuem uma visão em 3D. O cérebro combina imagens ligeiramente diferentes captadas por ambos os olhos para criar uma visão tridimensional. Essa visão binocular ajuda a ter uma percepção mais profunda, o que é essencial para caçar. Os olhos dos humanos e os das águias são parecidos porque compartilham a mesma origem. A estrutura básica dos olhos das pessoas e das águias se desenvolveu há 500 milhões de anos, em peixes. Os olhos dos peixes são órgãos arredondados que giram dentro de cavidades. Milhões de anos atrás, os peixes desenvolveram retinas, a parte do olho onde a luz é projetada. Em seguida, vieram as lentes, um disco transparente que consegue mudar de forma para focar a luz. Os peixes também passaram adiante a íris e a pupila. Elas aumentam ou diminuem de tamanho para captar a luz. Os olhos das aves e dos humanos têm os mesmos elementos estruturais básicos. Ambos possuem fotorreceptores, células específicas encontradas na retina chamadas bastonetes e cones. Os bastonetes são usados para enxergar em movimentos e formas e exigem pouca luz. Por causa disso, eles são muito úteis para a visão noturna. Os humanos herdaram um grande número de bastonetes de seus primatas ancestrais noturnos, como estes lêmures. Eles enxergam bem no escuro. As águias e a maioria das outras aves são caçadores diurnas. Elas possuem menos bastonetes, então não conseguem enxergar bem à noite. Portanto, à noite, os humanos enxergam melhor. Porém, durante o dia, as águias têm uma vantagem porque possuem mais cones, as células que detectam as cores. Os humanos conseguem enxergar 10 milhões de cores, porque nós só temos 3 tipos de cones na retina. Mas as águias carecas possuem os 4 tipos de cones que elas herdaram dos peixes. Como resultado, elas conseguem enxergar um maior espectro de cores que as pessoas, inclusive a luz ultravioleta. Mas isso não é tudo. Os humanos têm em média 120 milhões de cones e bastonetes em cada olho, mas as águias têm centenas de milhões. A águia careca, assim como quase todas as aves de rapina, consegue enxergar mais cores com mais clareza que qualquer outro animal terrestre, incluindo os Homo sapiens. Os olhos são um trunfo para os caçadores, seja na procura por uma fotografia ou por comida. Um humano com uma visão 20 por 20 consegue enxergar até 300 metros de distância. Mas as águias conseguem enxergar até 3 quilômetros de distância. Parte do motivo pelo qual as águias conseguem enxergar tão longe é que seus olhos funcionam como telescópios. Suas lentes são mais planas que as dos humanos e estão localizadas mais longe da retina. Então elas possuem um comprimento focal maior e enxergam uma imagem maior. Suas pupilas são maiores, permitindo a entrada de mais luz e uma imagem mais precisa na retina. Além de tudo isso, sua visão periférica também tem maior alcance. Os humanos possuem uma visão periférica de 180 graus, as águias 270 graus. Isso graças ao fato de que seus olhos têm um ângulo ligeiramente para fora. Comparadas com os humanos, as águias enxergam mais cores em mais direções, a distâncias maiores e com mais clareza.
Neste teste ocular entre espécies, as águias deixam os humanos no chinelo. As chances de sobrevivência da águia aumentam com os olhos mais poderosos do céu. Mas elefantes reconhecem o ambiente por quilômetros de distância, de olhos fechados. Isso acontece graças ao olfato, que se destaca tanto quanto os animais em si. Os elefantes são os maiores animais terrestres do mundo, pesando o equivalente a um ônibus escolar e medindo mais de 2,5 metros. Eles fazem os humanos parecerem anões. Apesar da incrível diferença em tamanho, o nariz do humano e do elefante funciona da mesma forma. Eles inalam substâncias no ar e analisam seus quimiorreceptores. O cérebro, então, interpreta essa informação para identificar o que está sendo inalado. Mas há algumas coisas que tornam o nariz do elefante único. Assim como todo o seu corpo, o fato de sua tromba ser grande também é uma vantagem. Ela mede quase 2 metros. Um nariz humano só faz uma coisa: cheira. As trombas fazem muito mais. A tromba de um elefante consegue girar em qualquer direção e atua como uma mão para tocar e agarrar coisas. Existem mais de 100 mil músculos nesse focinho móvel. Eles também usam suas trombas para procurar, derrubar e arrastar árvores e interagir com a sua manada. Eles farejam o ar e a terra tanto para obter alguma vantagem quanto para se defender de algum risco. Para sobreviverem, esses vegetarianos gigantes precisam de mais de 90 quilos de comida por dia. Encontrar comida e água é uma das principais razões pelas quais eles desenvolveram um olfato tão aguçado. Enquanto as pessoas precisam erguer uma taça de vinho para poderem cheirá-lo, os elefantes conseguem farejar o cheiro da água a quilômetros de distância. O seu olfato é mais aguçado que o de um cão de Santo Humberto. Eles possuem milhões de receptores olfativos a mais que um cachorro. E não é só isso, eles possuem 2.000 genes destinados exclusivamente ao seu olfato. Os humanos possuem meros 400 genes destinados a esse processo. Isso equivale a 5 vezes menos que os elefantes. Porém, mesmo com menos genes, os humanos conseguem farejar 1 trilhão de odores diferentes. O que torna o olfato dos elefantes superior é a sua capacidade de detectar rastros químicos menores e de localizar os diversos químicos que formam cada odor. Ao invés de farejar a fragrância de uma tigela de espaguete, os elefantes conseguem dizer exatamente a quantidade de orégano, manjericão, sal e pimenta usados na sua preparação. Os elefantes conseguem farejar cheiros do chão e colocá-los na boca. Dentro dela, há algo que os humanos não têm: o órgão de Jacobson. Um mini laboratório químico que analisa os feromônios e os envia ao cérebro para a identificação. À medida que os ancestrais primatas do ser humano foram para as árvores e se tornaram diurnos, eles foram perdendo o órgão de Jacobson. A visão se tornou mais importante que o olfato, porque era mais fácil enxergar frutas coloridas de longe do que farejá-las. Isso não aconteceu com os elefantes. Graças a esse filtro de feromônios, eles conseguem farejar até o amor no ar. Atrás de cada olho, os elefantes possuem uma glândula que secreta uma substância oleosa uma vez por ano, quando estão prontos para acasalar. É como o perfume de um elefante. O olfato é igualmente importante em outras épocas do ano, quando os elefantes secretam um odor diferente chamado must. Não confunda com o musk, ou almíscar perfumado, que os humanos e os veados acham excitante. O must é um sinal para se afastar, para não se aproximar.
é o perfume da agressão. Assim como todos os mamíferos, os elefantes utilizam seu olfato extraordinário não só para encontrarem parceiros, mas para identificarem amigos e inimigos. Dizem que os elefantes nunca esquecem. Eles podem guardar afeto ou rancor por 70 anos ou mais. O olfato é um dos grandes motivos. O cheiro forte da urina e de outros dejetos do corpo é uma das formas que eles usam para se identificarem. Pesquisadores já observaram elefantes identificar o cheiro da urina de suas mães após 27 anos de separação. Os elefantes africanos também conseguem identificar os humanos pelo cheiro. Eles já foram vistos fugindo ao sentirem o cheiro dos maçais. Os elefantes têm bons motivos para ter medo. Uma das tradições dessa tribo inclui ferir elefantes com lanças como demonstração de força. Esses gigantes comedores de plantas podem não ter como se defender das lanças, mas seu olfato lhes permite sentir o perigo, e assim eles fogem. O seu olfato tão incrível os tem ajudado a sobreviver por 80 milhões de anos. Assim como os elefantes, os bagres têm uma história evolucionária muito bem sucedida. Eles têm sobrevivido por mais de 60 milhões de anos. Quase 3.000 espécies de bagre nadam por todos os continentes, exceto pela Antártica. Mas os fósseis mostram que eles já passaram por lá. Eles são tão dominantes que 1 em cada 4 peixes de água doce é um bagre. Eles são um alvo fácil e delicioso para os pescadores. Porém, por mais gostoso que o bagre seja, há um sentido que esses nadadores escorregadios possuem e que dá um verdadeiro banho nos humanos. Se trata do próprio paladar. A língua humana média tem cerca de 5.000 papilas gustativas. Mas esse número nem se compara ao número de papilas gustativas do bagre. Mesmo um bagre de 15 centímetros tem pelo menos 250.000 papilas gustativas. Os seus avós, que vivem até 60 anos e podem pesar quase 300 quilos, têm mais de 1 milhão. Como é que todas essas papilas gustativas cabem em sua boca? Não cabem. Suas papilas gustativas estão espalhadas por todo o corpo. Um aspecto que lhes garantiu a reputação de línguas nadadoras. Cada centímetro quadrado do corpo liso e sem escamas do bagre contém o mesmo número de papilas gustativas que as pessoas têm em suas línguas. Enquanto os humanos não conseguem sentir o sabor das coisas até que elas estejam dentro da boca, o bagre sente o sabor de tudo o tempo todo, mesmo coisas que estão a longas distâncias. Este, sim, é um trunfo em águas turvas. O paladar se desenvolveu tanto em humanos quanto em bagres como um mecanismo de defesa. É uma forma de captar sinais químicos, um tipo de quimiorrecepção, assim como o olfato. Na verdade, ambos os sentidos, olfato e paladar, estão interligados. Retire o olfato de uma pessoa ou de um peixe e o paladar ficará prejudicado. O paladar diz às pessoas o que é bom comer, ou seja, o que é seguro e nutritivo. Está ligada ao cérebro e ao sistema nervoso, disparando respostas como a produção de saliva. Os primatas, nossos ancestrais que viviam em árvores, tinham línguas simples que poderiam detectar 2 sabores.